Curso de VBA, módulo 3. Como trabalhar no Excel com planilhas multiusuárias. Tema de hoje, criando comando para fazer pesquisa no banco de dados, usando Listbox. Segunda forma de realizar consultas com um ou mais critérios. Aula 23. Então observe, vou executar aqui o nosso formulário. Então, vamos aguardar que o nosso formulário seja carregado. E vamos entender o que seria essa consulta com um ou mais critérios. Então, vou clicar na aba pesquisar. Se eu clicar nesse momento em pesquisar, ele não está utilizando o meu campo aqui de pesquisa como critério. Tanto é que se eu colocar aqui, o Gleidson, e quisesse consultar somente relacionado ao Gleidson, observe que ele não vai trazer nada filtrado somente ao Gleidson. Ou seja, ele não levou essa informação como critério. E se eu quisesse pesquisar o Gleidson com uma outra informação particular somente do Gleidson, será que ele retornaria? Dessa forma, ainda também não faz, mas podemos estar aplicando aqui o nosso projeto. Então vamos lá, Eu gostaria também, observe só o seguinte, Eu aproveitei o Listbox com cabeçalho e largura que eu defini do Listbox anterior, ou seja, na minha aba Cadastro Fornecedores, observe que eu tenho 9 colunas, ou seja, eu tenho 9 cabeçalhos para esse Listbox. Se vocês repararem nesse Listbox aqui, eu tenho o que, Eu vou ter, como eu disse, eu vou ter o carregamento de 10 colunas, ou seja, no meu banco de dados eu tenho 12 colunas. Porém, a coluna com o nome do usuário e a coluna com a hora que foi cadastrado a informação, eu não estou carregando para dentro desse Listbox. Ou seja, das minhas 12 colunas do meu banco de dados, estou carregando 10 para dentro desse Listbox. Mas será mesmo que está carregando as 10 colunas? Vamos ver, Eu tenho uma que seria a minha coluna do ID, a segunda seria a da data, a terceira com esse código do fornecedor, a quarta com o nome do fornecedor, a quinta com o endereço, a sexta com, a quinta com o CEP, a sexta com o endereço, a sétima com o número, a oitava com o bairro e a nona com a cidade. E cadê o estado? Observe que o estado não está carregando. No entanto, vamos verificar o seguinte, Se eu clicar em desenvolvedor, Visual Basic, exibir o meu Project Explorer, FM principal, nosso formulário para se expandir aqui para a nossa tela principal. Se eu der um duplo clique aqui no nosso pesquisar, repare, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ou seja, eu tenho as 10 colunas do Listbox sendo carregadas para dentro dele. Lembre-se que a sua contagem começa em 0, ou seja, vai de 0 a 9. Então, por que a última coluna, ou não a última, mas uma das colunas não está sendo carregadas? Muito simples, Se eu clicar aqui em exibir Project Explorer, duplo clique aqui no meu FM principal e clicar sobre o nosso Listbox, clico em suas propriedades e vamos visualizar o seguinte, Vou só expandir aqui a janela de propriedade do mesmo. Repara um detalhe muito importante, Aqui no Column Count, ou seja, a contagem de colunas, Repare, o meu Column Count está com 9, isso mesmo. Aqui está me informando que eu tenho apenas 9 colunas. Ou seja, mesmo que eu programei que carregue 10 colunas, o que vale, no final das contas, é a quantidade de colunas que eu defini para esse Listbox. Ou seja, não ocorreu erro, porém, só tenho 9 colunas determinadas para esse Listbox. Então, se eu vim aqui e alterar para 10, o que é que vai acontecer? Vamos novamente executar. Vou clicar em pesquisar e vou clicar agora em pesquisar. Então, cliquei na minha aba pesquisar e no nosso botão pesquisar. Então, repare que eu tenho uma barra de rolagem agora. Como as informações ultrapassaram a largura do nosso Listbox, foi criada essa barra de rolagem, na minha horizontal. Então, repare, essa barra de rolagem na minha horizontal e a minha barra de rolagem na minha vertical. Então, se repararmos, vou arrastar aqui um pouco, está lá o meu estado. Ou seja, o meu estado também está dentro do nosso Listbox. No entanto, se olhar para o nosso cabeçalho, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Ou seja, eu tenho apenas 9 informações para 10 colunas. Então, vamos fazer alguns ajustes para que as informações caibam de acordo com os nossos cabeçalhos. Ou por outra, diminuímos também o tamanho da fonte, ou aumentamos simplesmente o nosso Listbox. Vai do que você achar mais interessante. Então, nesse caso aqui, vamos aumentar um pouco ainda o tamanho desse Listbox. E claro, ainda vamos ter que fazer algum ajuste nas colunas. Então, lembre-se que quando eu não defino a largura do meu Listbox, da minha coluna, observe aqui que eu não defini a largura da minha última coluna. Deixa eu mostrar aqui novamente, propriedades. Repare,
Vamos reparar aqui, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Cadê a 10ª coluna? Como eu não defini a largura da 10ª, então o VBA, por padrão, vai carregar a minha coluna que não foi definida a largura com o valor padrão. Então vamos lá, ó. Vou colocar aqui, por enquanto, ela com valor, vou definir um valor para a mesma, vou colocar com 60. Eu vou dar um Enter. Se eu executar agora, vamos só ver como é que está ficando o nosso list box. Se eu clicar em pesquisar, ao clicar em pesquisar novamente, observe que a minha barra agora, na vertical aqui, diminui um pouco, pois a minha largura agora é menor, porém, eu ainda preciso de espaço, ó, para que caiba tudo, sem precisar dessa barra de rolagem. Por que eu vou eliminar essa barra de rolagem? Ó? Porque, infelizmente, o controle listbox, o cabeçalho é fixo. Eu utilizei um label para criar um cabeçalho para esse listbox. E quando eu rolo a barra, ó, vai ficar a informação que aparece de acordo com o meu cabeçalho, não vai ser condizente, ó. Repare, ó, nesse momento, até que coincidiu algumas coisas e outras não vão estar coincidindo, ó. Então a ideia é que esse cabeçalho seja também coincidente com o meu listbox e eu não preciso dessa barra de rolagem lateral. Então vamos lá, vamos aumentar primeiramente a largura do nosso listbox e ver os ajustes necessários para que a gente faça nas colunas, para que a gente possa entrar realmente no assunto do vídeo, que é as consultas com margem de um critério. Então vamos lá, ó. Então vou fechar aqui a janela das propriedades. Repare que eu posso aqui aumentar ainda um pouco o nosso listbox, perdão, o nosso formulário, e vamos também aumentar aqui o nosso multipage. Lembre-se que eu estou capturando a largura do meu monitor, ou seja, o meu multipage e o meu formulário, independente do tamanho que eu definir para ele, ele sempre vai carregar com o tamanho do monitor. Então vou aumentar aqui a área do meu listbox até aqui, e vou também aumentar o nosso cabeçalho, ó. E vamos novamente fazer um outro teste para verificar como é que está ficando as informações lá dispostas. Então repare que eu não tenho mais aquele cabeçalho, perdão, não tenho mais aquela barra lateral, ou seja, eu não vou mais arrastar para o lado e não vai sair a informação de desacordo com o meu cabeçalho. Então vamos lá, ó. Repare que o meu código fornecedor, aqui eu teria que ter a coluna da data, ó. E esse código fornecedor teria que vir mais para frente. Então vamos fazer isso. Vamos ver se só isso já ajusta o nosso listbox, ó. Então vou vir aqui Visual Basic, exibir Project Explorer, FM principal. Então lembre-se que aqui eu inseri apenas um objeto único. E claro, foi dar um espaçamento no mesmo. Então aqui é uma label com várias informações dentro da mesma, ó. Propriedades. Então observe que eu tenho uma label. É uma label só, com várias informações com espaçamento entre elas, ó. Então, tanto faz eu renomear aqui diretamente dentro dessa label, como eu renomear aqui no meu caption. Então, vamos renomear aqui mesmo, ó, nessa propriedade aqui do caption. Então, vou colocar aqui a data. E vou dar um espaçamento, ó. Deu um espaçamento, então afastou mais o nosso campo, ó. Então, vamos novamente carregar para ver se vai coincidir ou não, ou se teremos realmente que definir a largura das colunas. Então fez o carregamento, observe que quase coincidiu, ó. Vou afastar um pouquinho mais, observe. Observe aqui o campo data e code fornecedor, o nome do usuário, perdão, o nome do fornecedor ainda ficou um pouco distante. Então vamos lá, ó. Mais uma vez, ó. Vamos tentar mais um ajuste. Essa é a parte, infelizmente, que para o listbox acaba atrasando o nosso projeto, mas temos que fazer, então assim vamos fazer, ó. Então eu vou dar um espaçamento aqui a mais. Acabei apagando sem querer, deixa eu dar um ESC para desfazer e vou dar um espaçamento a mais, ó, para ver se agora o nosso código vai obedecer ou não. Perdão, se o nosso cabeçalho vai ficar condizente com as informações abaixo. Então observe que ainda não ficou. Eu vou pausar o vídeo, vou fazer um ajuste e já retorno com as larguras que eu predefini. Senão esse vídeo vai ficar muito longo. Então observe agora como é que ficou a configuração do nosso listbox. Observe como é que está disposta as informações, ó. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 colunas. E como é que ficou a nossa distribuição de informações de acordo com as colunas. Então, vou mostrar como é que eu configurei, ó. Clicar em desenvolvedor, Visual Basic, a largura das minhas colunas. Então, meu FM principal, nosso listbox, propriedades, e observe a largura que eu defini para cada coluna, ó. Reparem, a minha primeira coluna é essa largura de 24,95, que no caso é 25, ó.
72,95, considero que como 73, 108,8, 90, 100, 80, 70, 110, 80 e 60. Ou seja, essas são a largura das minhas colunas, ó, da minha primeira, da minha segunda, da terceira e por aí vai. Então o que eu vou estar fazendo agora? Agora sim, vamos entrar dentro da nossa estrutura. Ó. Se eu executar novamente o nosso arquivo, vou clicar em pesquisar, vou clicar no meu pesquisar, então independente do que eu digito aqui, ele não está buscando, então tanto faz eu digitar como não, ele não está levando esse campo em consideração. Então cliquei no pesquisar e observe que ele carregou as minhas informações. Então suponhamos que eu queira pesquisar o Gleitson. Como é que eu faço? Ó? Vou fechar aqui, vou clicar em desenvolvedor, Visual Basic, e aqui abaixo, ó, antes de eu estar adicionando registros ao meu Listbox, observe que a propriedade é DDI, eu vou estar utilizando uma verificação. Então o que eu vou estar verificando? Ó? Vou copiar essa estrutura aqui, até aqui, e vou dar o Ctrl C. Vou dar o Ctrl C nessa estrutura, dei o Ctrl C e vou utilizar nossa estrutura if. Ó. O if quer dizer se o quê? Se, como é o nome daquele objeto lá que eu criei, ó. Se essa informação aqui do meu banco de dados foi igual aqui. Se for igual ao meu mi.txt underline pesc fornecedores.txt. Então, observe que eu vou fazer uma quebra só para que a gente possa visualizar as informações no mesmo campo. Ó. Então, eu vou dar um underline aqui, vou dar um enter e vou colocar um tem aqui, ou seja, o nosso então. Então, lembre-se que essa estrutura é uma linha de comando só, apenas fiz uma quebra dando espaçamento e um underline. Então, se essa informação aqui desta coluna for igual ao meu campo txt pesc fornecedores, ou seja, o que eu digitei nesse campo, ele vai estar adicionando informações. No entanto, observe que eu informei aqui 1. Então, qual é a coluna que tem o nome dos meus fornecedores? Se eu for no meu banco de dados, é importante que a gente visualize isto, meu BD Excel. E vamos lá, ó. Eu tenho que formar a coluna que tem o nome dos meus fornecedores. Então a minha coluna que tem os fornecedores é a minha coluna a minha coluna F, que tem o nome dos fornecedores. Então a coluna A é a primeira coluna, a B a segunda, a C a terceira, a D a quarta, a E a quinta e a sexta coluna é a coluna de número F, ou seja, coluna de número 6. Então o que é que eu informo lá no meu código? Ó? Eu vou verificar na minha coluna de número 6 se lá tem a informação que estiver no meu txt pesquisa fornecedores. Se tiver, ele vai estar adicionando informações e eu vou ter que colocar um end if nessa estrutura. Então onde é que vai entrar o nosso end if? Pois eu tenho que colocar um end if para fechar a nossa estrutura if. Então se eu não estiver enganado, vamos colocar aqui. Ó. Se tiver errado, a gente corrige. Então eu vou colocar um end if aqui, ou seja, antes dele fazer o incremento da linha, ele fecha a nossa estrutura if. Então vamos lá. Ó. Vou salvar aqui o projeto, caso eu fique preso no loop infinito, creio eu que vai dar certo, mas se não, a gente ajusta. Então vamos lá. Ó. Vou clicar em formulário, vou vir aqui no meu campo e vou digitar, por exemplo, ó, observe, ó, vou digitar Gleitson e vou clicar em pesquisar. Observe que ele não encontrou o Gleitson, ó, 0 registros inclusos, mas o Gleitson existe na minha coluna de número 6. Vamos verificar se ele fez distinção de palavras. Então, vou colocar o G maiúsculo, só para ver se tem o Gleitson com G maiúsculo lá no meu banco de dados. Cliquei no pesquisar e observe que também não retornou esta informação. Então vamos lá, entender como é que está essa informação lá no meu banco de dados, para ver se puxamos de forma correta ou ele está fazendo distinção. Então vamos lá, ó, BD Excel. Vamos verificar aqui como é que o Gleitson está. Observe que o Gleitson não tem somente Gleitson, tem Gleitson Excel. Vamos também ver se ele está fazendo diferenciação com o nome. Ou seja, se está buscando somente se o nome for este nome exato. Então deixa eu pegar esse nome aqui, ó, Gleitson Excel. Observe, vou pegar aqui o nome Gleitson Excel, vou copiá-lo, vou dar o Ctrl C, vou fechá-lo aqui e vamos fazer. Vou clicar aqui em não salvar, não fiz alteração alguma. E vamos fazer um novo teste, ó, para ver se ele só traz, se realmente eu digitar exatamente o que estiver lá na minha célula. Para que a gente detecte o porquê que ele não está retornando. Ó. Então, vou colar aqui, Gleitson Excel, vou clicar no pesquisar e observe que ele encontrou. Ou seja,
Nesse momento, o nosso código só está trazendo se for exatamente o que eu digitar. Ó. Tanto é que se eu botar aqui, ó, Excel, ó, clicar no pesquisar, vamos ver se ele encontrar algum Excel. Não, se eu botar Excel VBA, vamos ver se ele localiza, também não localizou. Se eu botar Excel VBA em maiúsculo, vamos ver se ele localiza, localizou. Ou seja, também está fazendo distinção de palavras em maiúsculo e minúsculo. Então vamos pensar da seguinte forma. Lá no meu banco de dados, eu tenho informações que estão maiúsculas, outras minúsculas. O ideal é que eu padronize essas informações. Mas suponhamos que eu tivesse uma base longa e eu não tivesse esse tempo de padronizar essas informações. Para resolver agora, como é que eu faria? Bom, eu simplesmente faria uma conversão de texto. E como é que eu fazia essa conversão? Eu converteria tudo que estivesse lá no meu banco de dados na hora que eu fizesse uma comparação com o meu campo também no mesmo sentido. Ou seja, se o meu banco de dados está tudo minúsculo e o que eu estou digitando no meu campo está minúsculo, eu vou fazer uma comparação para que tudo fique maiúsculo. Ah, mas no meu banco de dados também tem informações maiúsculas e tem outras minúsculas. Então o ideal é que eu padronize os dois. Ou seja, ou eu deixo tudo minúsculo, ou eu deixo tudo maiúsculo. Isso eu estou me referindo não ao meu próprio banco de dados, que a forma correta é de trabalharmos padronizadamente. Ou seja, toda vez que eu cadastrar os meus dados, já serem padronizados. Ou eu cadastro tudo maiúsculo, ou eu cadastro tudo minúsculo, ou eu cadastro as primeiras iniciais maiúsculas, mas desde que esteja um padrão. Ou tudo é de um jeito, ou de um outro, ou de um terceiro jeito. Mas não de uma forma mista. Então, para resolver agora, como é que eu faria? O correto seria eu padronizar o meu banco de dados. Mas como é que eu faria agora para resolver? Simplesmente eu faria da seguinte forma. Ó. Primeiro, observe que tem dois probleminhas nessa nossa estrutura de pesquisa. Primeiro, que ele só está encontrando se foi exatamente aquilo que eu digitei. E segundo, ele só está trazendo se a palavra também estiver exatamente escrita daquela forma. E no meu caso, eu não vou saber como é que está no meu banco de dados. Então, o ideal é que eu faça da seguinte forma. Ó. Primeiramente, vamos voltar aqui ao nosso objeto. Ó. O ideal é que quando eu faço a pesquisa, eu defina, por exemplo, se é tudo maiúsculo, eu dou um duplo clique aqui no meu objeto. Observe que eu estou dentro do evento Changer. E o que eu vou estar fazendo? Vou copiar essa informação, que é o nome do meu objeto, Ctrl C nele. Vou colar aqui e vou colocar a propriedade .text. Então, o que eu vou estar retornando para dentro desse objeto? Eu vou fazer uma conversão, ou seja, eu vou converter o que estiver dentro do mesmo para o formato UCase, ou seja, para tudo maiúsculo. E como é que eu faço isso? Ó? Simplesmente ele me pede uma string que ele simplesmente me pede uma string que vai ser convertida. E que string é essa? É exatamente o meu próprio objeto. Então eu coloco aqui meu mi.txt. Observe, eu vou colocar esse mi só para facilitar a digitação. txt underline pesc fornecedores.text. Ou seja, tanto faz eu estar com o caps lock ativado como não. O que eu digitar dentro desse objeto, ele vai estar convertido em maiúsculo. Então eu estou com o caps lock aqui desativado. Tanto é que eu estou com o Caps Lock desativado, aqui, observe que eu estou digitando minúsculo neste campo code fornecedor. Se eu vir para o campo pesquisar, o Caps Lock também desativado, observe que sai tudo maiúsculo. Ó. Observe que eu vou digitar agora com o Caps Lock ativado, letras maiúsculas no campo nome fornecedor. Se eu vir aqui para esse campo pesquisar, se eu colocar a letra A, estou com o Caps Lock também ativado. Então, tanto faz eu estar ativado ou não, só sai letras maiúsculas. Então, aqui já resolve um probleminha. Segundo, que minha base de dados está mista. Então, eu também tenho que fazer uma conversão na base de dados. O ideal, volto a frisar, é eu já deixar padronizada a base de dados. Mas se não puder fazer nesse momento, eu vou fazer uma alteração no meu código. Como é que eu faria isso? Ó? Simplesmente eu vou clicar aqui no desenvolvedor, Visual Basic, vou localizar aquela estrutura no meu pesquisar. Então, duplo clique aqui no nosso pesquisar. E o que eu vou estar fazendo? Ó? Eu vou estar fazendo uma conversão. Aonde é que vai entrar essa conversão? Deixa eu verificar. Essa conversão, vou colocar aqui, ó. Então, vou colocar aqui o meu UCase, observe. Vou abrir o meu parênteses e tudo isso daqui eu vou estar convertendo para maiúsculo. Então, eu fecho o meu parênteses aqui, ó. Aliás, perdão, deixa eu tirar daqui. E, no caso, eu vou estar convertendo essa linha aqui abaixo. Ó. Deixa eu dar um espaçamento só para que não confundimos novamente. Então, o que eu vou estar convertendo é essa estrutura de verificação, ó. Então, eu vou estar convertendo if, se o meu UCase, ou seja, se o que eu converti aqui, ó, até esse value, vou fechar o meu parênteses aqui. Ou seja, tudo isso daqui vai estar agora sendo convertido para maiúsculo.
e vou estar comparando com esse meu objeto aqui, que também já está maiúsculo lá na minha conversão. Eu poderia fazer isso aqui também, ó. Eu poderia, ó. Só que, no meu caso, eu já converti o meu próprio objeto. Ou seja, toda vez que a pessoa digitar lá nele, ele já sai maiúsculo. Então, não precisa eu fazer essa conversão aqui, ó. Então, claro, quanto menos eu fizer essas estruturas, mais rápido vai processar o nosso código. Por isso, volto a frisar que o ideal é que seja padronizada a base de dados. Se não puder no momento, utilize essa estrutura, o case para converter tudo maiúsculo, o lcase para converter tudo minúsculo e o proper case, vamos dizer assim, o proper worksheet.function.proper para converter iniciais em maiúsculo. Então, eu vou estar convertendo tudo isso aqui para maiúsculo e vou estar comparando com a informação do meu txt pesquisa fornecedores.txt. Quando no mesmo, quando eu já digito, já sai maiúsculo. Então, vamos lá, ó. Então, aqui eu já estou resolvendo um problema. Eu não vou precisar mais digitar maiúsculo para saber se a palavra lá está maiúscula ou minúsculo para retornar uma palavra que esteja minúsculo. Simplesmente eu posso digitar da mesma forma, ó. Excel, VBA, observe que eu digitei tudo maiúsculo, vou clicar no pesquisar, ó. E me retornou o Excel VBA com palavras em minúsculo como em maiúsculo, ó. Ou seja, eu converti e na hora da conversão eu comparei esse texto e converti o mesmo com o texto que eu estou digitando em maiúsculo. E aí, ele retornou para dentro do meu listbox. Aí tem um porém, ó. Se eu digitar só Excel e der o Enter, vou clicar aqui em pesquisar, ele não retorna. Então eu também tenho que fazer uma estrutura para que ele também pesquise por parte do nome. Então como é que seria isso? Para que eu faça essa pesquisa por parte do nome, vamos deixar para o próximo vídeo, para não ficar tão confuso. Então vamos só dar uma olhadinha como é que está nosso banco de dados nesse momento. BD Excel. Vamos dar uma olhada aqui nas colunas que eu tenho dispostas nesse momento. Observe que eu tenho o CEP. Eu tenho o CEP aqui para pessoas diferentes. Então vamos fazer da seguinte situação, ó. Supondo que eu queria pesquisar o nome do fornecedor, que são nomes diferentes, porém eu posso ter fornecedores no mesmo CEP, claro, com endereços ou números do endereço diferentes. Então suponhamos que, observe aqui, eu tenho um Gleitson Excel que mora nesse CEP. E tenho, por exemplo, ó, o Inon, que também mora no mesmo CEP, porém o mesmo número, o mesmo endereço de rua, porém números diferentes. Aqui no meu caso eu coloquei iguais, pois estava testando. Então eu vou mudar aqui o número só para trazer números diferentes. Obviamente eu não posso ter dois fornecedores que moram exatamente no mesmo CEP, endereço e números iguais. Então, por exemplo, eu quero pesquisar, fazer uma pesquisa combinada. Ou seja, eu quero pesquisar o nome do meu fornecedor com CEP. E aí ele só vai me retornar exatamente aquele fornecedor com aquele CEP. Então o que vai acontecer aqui, ó? Observe, ó. Se eu clicar nesse momento em formulário, se eu vim aqui e digitar Gleitson, você já sabe que não vai retornar, porque eu tenho que fazer um código para buscar pelo o que eu digitar, e não exatamente pelo que foi digitado. Então, como é que eu faria essa busca? Ó? Vamos colocar um campo a mais nesse formulário. Vou clicar em exibir, Project Explorer, duplo clique aqui no meu formulário, no meu FRM principal, e vou dar um espaçamento aqui, ó. Então vou dar um espaçamento aqui. Vamos rapidamente só copiar aqui uns objetos só para renomear e para ficar mais claro para o nosso usuário o que significa, ó. Então esse daqui vai ser o meu fornecedor. Vamos colocar aqui de forma rápida. Esse vai ser o campo para o fornecedor, ou seja, aqui eu tenho que fornecer o nome do fornecedor. Deixa eu copiar isso daqui, Ctrl C, Ctrl V. E aqui vai ser o campo para o meu CEP, ó. Então deixa eu dar um espaçamento aqui a mais. Então esse campo aqui vai ser para o CEP, para o meu usuário fornecer o CEP. Ele vai ter que fornecer tanto o nome do fornecedor como o seu CEP para trazer algo mais específico. Então vamos fazer para que você entenda como trabalhar com duas estruturas para pesquisar dentro do banco de dados, ó. Então esse daqui vou renomear. Vou copiar a estrutura aqui desse nome do txt pesquisa fornecedores, Ctrl C no mesmo. E vamos fazer o que? Vou localizar aqui o meu textbox 10. Observe que eu vou colar a minha estrutura e vou mudar o que? Vou botar aqui txt pesquisa fornecedores e vou colocar um underline CEP só para diferencial. Então vou fazer o que agora? Repare, ó. Vou clicar no meu pesquisar novamente, duplo clique no mesmo.
E o que a gente vai estar fazendo? Lembre-se que essa estrutura aqui está pesquisando apenas o nome do fornecedor. Então eu quero também colocar o CEP juntamente. Então o que é que eu faço? Primeiro eu vou fazer o que? Vou copiar essa estrutura até aqui, vou dar o Ctrl C. Vou dar um espaçamento, não é obrigado a fazer isso, mas como para ficar menor ainda a estrutura, vou dar um espaçamento, underline e vou dar um Enter. E vou colar o que eu copiei, colei. Ok, deu um errozinho, sem problema nenhum. Por que deu erro? Porque obviamente como são dois critérios, eu vou ter que fazer o quê? Ou eu coloco aquele ou eu coloco o meu end, ou seja, tanto faz isso daqui como isso daqui. Beleza? Então vamos primeiro imaginar que se eu colocasse o meu ou, vamos ver como é que ficaria, Ou seja, se for igual isso daqui, você traga para mim. Ou, se for igual isso daqui, você também traga para mim. Ou seja, tanto faz eu digitar o nome da pessoa como o CEP. Suponho que vai trazer para o meu listbox da mesma forma. Estou imaginando assim. Vamos ver se é realmente isso. Então vamos só olhar no nosso banco de dados, no meu BD Excel, a coluna que tem o CEP. Então a coluna que tem o CEP, deixa eu localizar, é a minha coluna de número 7. Perfeito? Então voltando ao meu código, Visual Basic, vou alterar aqui de 6 para 7. Não confunda, eu tenho o 6 aqui acima e aqui eu tenho o 7, porque aqui eu vou estar utilizando a pesquisa na coluna de número 7. E quem é o objeto lá, é o TXT pesquisa underline fornecedores underline CEP. Eu preciso fazer uma conversão para o CEP? Não há necessidade, pois no CEP só são números. Então vou apagar esse case aqui e vou apagar esse parênteses. Então quanto menos linhas de comando, mais vai processar rápido o nosso código. Então vamos testar lá. Observe que eu tenho uma estrutura. Eu vou verificar tanto pelo nome do fornecedor ou pelo nome de quem? Pelo CEP. Então vamos lá. Vamos ver se realmente vai funcionar ou não. Se eu digitar aqui, observe, se eu digitar o CEP, vamos colocar o CEP primeiramente, 60.331-340 e vou clicar no pesquisar. Vamos verificar. Observe que trouxe vários fornecedores com o mesmo CEP, repare, porém com nomes diferentes. E se eu combinar agora, se eu botasse aqui Gleidson Excel, será que vai trazer tudo que está aqui? Ou seja, eu tenho 6 registros. Observe que o Gleidson só aparece uma vez. Se eu clicar no pesquisar, vou clicar aqui no pesquisar novamente. Deixa eu verificar aqui o que ocorreu de errado. Pesquisar. E ele também pesquisou. Ou seja, o que é que aconteceu aqui? Repare, trouxe também os mesmos dados. Ou seja, ou trouxe o fornecedor ou trouxe o CEP. Ou seja, atendeu aos dois critérios. Por que que não trouxe de forma combinada somente o Gleidson Excel com esse CEP? Porque eu não coloquei lá, eu coloquei na realidade, eu coloquei o ou. Ou seja, tanto faz satisfazer essa condição, como satisfazer a outra, traga da mesma forma. Então é isso que eu disse para o meu código. Se eu quero que traga exatamente de acordo com dois campos, eu não coloco o ou, eu coloco o end. Ou seja, traga isso daqui juntamente com isso daqui. Ou seja, só traga se for isso e que contiver isso daqui também. Então, vamos trocar aquele ou pelo end. Observe, simplesmente se eu trocar esse ou aqui, pelo end, se executarmos novamente o nosso código, repare o que vai acontecer, Vou botar novamente aquele CEP 60.331.340, vou dar o espaçamento, vamos ver que agora não vai nem retornar nenhum, porque eu não informei o fornecedor. Pesquisar, não trouxe ninguém, porque tem que ter essa informação aqui, juntamente com o CEP. Ou seja, se eu tivesse um cliente lá em branco, provavelmente estaria. Mas eu não tenho um cliente branco com o CEP tal. Então, se eu botar aqui, Gleidson Excel, e clicar no pesquisar, observe que agora trouxe. Por quê? Porque tem o Gleidson Excel com esse CEP. Tanto é que se eu mudar o número do CEP, observe o que vai acontecer. Não vai trazer, porque eu tenho o Gleidson Excel na minha base de dados, porém eu não tenho o Gleidson Excel com esse CEP. Entenderam a lógica? Então a gente aprendeu a fazer uma pesquisa com um nome, com um critério e com dois critérios. Aprendemos também a fazer a conversão para o Excel não distinguir, o Excel não diferir, vamos dizer assim, as palavras, ou seja, o que é minúsculo, ele não buscar eu digitando maiúsculo e vice-versa. Então também resolvemos essa parte. No próximo vídeo a gente resolve também a parte de buscar por parte do nome, que é bem interessante, porque você há de concordar comigo que nem sempre o meu usuário vai digitar o nome completo para realizar uma pesquisa.
muitas das vezes ele precisa apenas de uma par do nome para realizar essa pesquisa. Então, isso daí é assunto para o próximo vídeo. Aguardo você. Valeu!